Leitura do dia 7 de janeiro. Jó, capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 27. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente, e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouve-o, e medita nisso para teu bem. Jó, capítulo 6. Então Jó respondeu e disse: Ó, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, e soltasse a sua mão, e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É porventura a minha força, a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve.
No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem, e em se aquentando, desaparecem do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. Agora sois semelhantes a eles, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me, ou oferecei-me da vossa fazenda presentes, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me repreenderes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sortes sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Jó capítulo 7. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Como o servo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de ver voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar, ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu: consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação, e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves? Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que me não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó,
e de madrugada me buscarás, e não estarei lá. Jó capítulo 8. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito? E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles, e não te falarão, e do seu coração não tirarão razões? Porventura sobe o junco sem lodo? Ou cresce a espadana sem água? Estando ainda na sua verdura, e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. A sua esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa, e ela não se terá firme. Ampará-la-á, e ela não ficará em pé. Está sumarento antes que venha o sol, e os seus renovos saem sobre o seu jardim. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. Desaparecendo ele do seu lugar, negá-lo-á este, dizendo: Nunca te vi. Eis que este é a alegria do seu caminho, e outros brotarão do pó. Eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos malfeitores, até que de riso te encha a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Jó, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que no seu furor as transtorna. Amém. Você ouviu a leitura do dia 7 de janeiro. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do dia 8 e a continuação deste capítulo que você está ouvindo, do capítulo 9. Jó continua falando na continuação da leitura do capítulo 9, a partir do versículo 6, na próxima gravação. Deus abençoe você abundante.